Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando aqui mais uma vez, né, dando a continuidade, né, nos nossos estudos escatológicos. Pastor Donizete Pereira, estamos falando diretamente do Japão, né, e nós somos da Igreja Assembleia de Deus Adebras Caraguá, né, representa aí no Brasil, e a Adebras aqui do Japão. Que Deus abençoe a sua vida, né? Hoje nós vamos aprender. Você já parou para imaginar? Muito se fala sobre o arrebatamento, mas hoje nós vamos aprender como que vai ser o nosso corpo. Já parou para pensar nisso? Será que vai ser espiritual? Será que o corpo, como que vai ser o nosso corpo? Na realidade, os anjos, eles são criados em uma esfera diferente. Eles são espíritos, os anjos. Eles podem incorporar? Pode incorporar se eles quiserem, né? Mas os anjos são espíritos. Agora, o ser humano, né? Os animais são somente da terra. Agora, o ser humano é o único ser que ele é da terra e é do céu. Você já parou para pensar nisso? Porque a matéria-prima do corpo é da terra, mas o espírito veio de Deus para o ser humano. Já parou para pensar nisso? Então, a criação, que somos nós, os seres humanos, nós somos a única criação que nós temos a essência de cima e a essência de baixo, ok? Então, é interessante quando a pessoa que nós vamos analisar é Jesus, porque ele ressuscitou, andou, ficou 40 dias instruindo seus discípulos antes da ascensão dele para o céu. E nós vemos que Lucas, um exemplo, capítulo 24, aquele episódio dos dois no caminho de Emaús, um deles era Cleopas, e Jesus apareceu ali para eles, né, tem toda a história, e falou, começando por Moisés, e falou todas as profecias, né? E depois Jesus dá a entender que ele vai passar direto. Eles convidam Jesus para entrar na casa deles e deu a honra para Jesus abençoar ali o alimento. Quando Jesus vai abençoar o alimento, Jesus some na frente deles. Então, observa que Jesus chegou andando, dialogou com eles, falou com eles. Mas o que eu quero chegar nesse ponto de Lucas 24? Por que eles não reconheceram Jesus? Esse mesmo episódio aconteceu no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 14. Maria Madalena viu Jesus e ela pensou que Jesus era o hortelão, né? Aquela pessoa que cuidava ali do cemitério, né? E ela ali desesperada, e ela não reconheceu Jesus. Ela viu e não reconheceu. E também, né, lá no Evangelho, no próprio Evangelho de João, capítulo 21, né, depois da pesca, né? Eles passaram ali a noite inteira sem pescar. Jesus manifestou ali no mar da Galileia, deu uma instrução para eles, e eles pegaram 153 grandes peixes, e depois, né, que eles estavam na margem, ali tinha pão e peixe assadinho para eles comerem, mas nenhum dos discípulos ousou a perguntar quem era ele. Agora, por que eles não ousou a perguntar quem era ele? Porque eles não reconheceram Jesus, tá? E depois, em Lucas 24, Jesus aparece para os 12 e vai dizer, aqui é um mistério, olha o que Jesus disse para eles em Lucas 24, versículo 39. Falou desse jeito, ó: um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E Jesus mostrou ali as mãos e os pés. Agora, interessante, Lucas 24, 41, Jesus disse, pediu algo para comer. Jesus ali pediu algo para comer. Então, peraí, Jesus não está com o corpo ali já transformado? Tá, mas Jesus vai comer? Vai comer. Então, observa, Jesus pediu algo para comer, versículo 42 de Lucas 24, apresentaram ali peixe e um favo de mel. Lucas 24, 43, Jesus tomou e comeu diante deles, já com o corpo transformado. Entende? No Velho Testamento, nós temos em Gênesis 24 os 3 anjos que apareceu a Abraão. Um deles era o próprio Deus, os 2 foi designado ali para concretizar ali o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra, mas Abraão, ele ficou no pé de um dos anjos, que era o próprio Deus, intercedeu ali pelo seu sobrinho Ló, e é interessante que esses anjos, Abraão ofereceu um banquete para eles, eles comeram
e beberam ali junto com Abraão. Agora, o que nós vamos analisar? Nós vamos analisar o que Paulo vai dizer. Porque Paulo ele tem autoridade sobre isso, porque Paulo ele foi arrebatado ao paraíso, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, e ele viu coisas lá que ele nem falou, porque ninguém iria entender. Tá? Então, Jesus, no arrebatamento da igreja, Jesus vem para a igreja antes do período tribulacional. Agora, depois do período tribulacional, Jesus desce com a igreja. Você tem que entender isso. Aí que todo olho vai ver. Entende? 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, diz que o mesmo Senhor descerá do céu. Então é um cumprimento da promessa de João 14, 3. Que eu vou lhe preparar lugar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Agora, 1 Tessalonicenses ainda 4, 16, nós estudamos sobre isso, né? Com a trombeta de Deus. Guarda isso, ó, com a trombeta de Deus. Não é aquelas trombetas que os anjos vão tocar lá no Apocalipse. Agora, 1 Coríntios 15, 52 também, antes a última trombeta, aqui está um mistério, ó, porque a trombeta soará. Agora, quando nós estudamos sobre trombeta, no livro de Números, capítulo 10, quando Deus pede para Moisés fazer 2 trombetas de prata, tem um mistério nessas trombetas. Por quê? O versículo 3, quando trocava as 2 trombetas, toda a congregação tinha que vir aproximar de Moisés para ver o que ele iria dizer. Números 10, versículo 4, quando tocava só uma trombeta, só a liderança tinha que vir receber a instrução de Moisés. Mas o mistério está em Números 10, versículo 5, que quando as trombetas, retinindo as trombetas, era a ordem deles partir. Por isso que Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 15, 52, ele vai dizer o seguinte, ó, antes a última trombeta, porque a trombeta soará. Ele não está falando que vai tocar, soará. E Números capítulo 10, versículo 5, quando a trombeta retinir, soará significa também retinir, era a hora deles partir. Então Paulo está dizendo, quando a trombeta soar, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Agora, essa trombeta, nós aprendemos, né, não está relacionada às trombetas do livro do Apocalipse, capítulo 8, mesmo porque a igreja ela vai ser arrebatada antes do período tribulacional. Então, quando nós analisamos ali Apocalipse capítulo 3, versículo 10, olha o que está escrito. É o Senhor dizendo essas palavras, o próprio Senhor, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Mas é uma confirmação que a igreja ela não passa pela grande tribulação. E no livro do Apocalipse, o capítulo 3 fala das igrejas, o 4, João já é arrebatado para o céu, o 5 vai falar ali do trono, dos anciões adorando, de uma multidão adorando, e do 7 até o 19 não se fala mais da igreja, porque é o período tribulacional e a igreja já foi arrebatada. Agora nós vamos concluir 1 Coríntios capítulo 15, 52, a gente fecha isso aqui. Os corpos vai ser transformado de corpos corruptível, que é esse nosso corpo, e vai ser revestidos de incorruptibilidade, ok? Então, sobre esses corpos, que vai ser revestido de... nossos corpos são corruptíveis, no arrebatamento da igreja, vamos ser revestidos de incorruptibilidade. Aí Paulo vai dizer, e tragada foi a morte pela vitória. Então, nós vamos entender no próximo áudio mais sobre esse corpo que vai ser revestido de incorruptibilidade. Por que nossos corpos têm que ser revestidos de incorruptibilidade? Nós vamos entender isso no próximo estudo. Deus abençoe a sua vida. For bom para você, repassa para outra pessoa também. Buscai ao Senhor enquanto é tempo, invocai-o enquanto se pode achar. Forte abraço, estou indo, até mais. Tchau, tchau.